Ô, meu Vascão, não é fácil não, hein? Não é fácil não. É muita provação. Eu vou te falar uma coisa. Família, deixa eu começar esse vídeo com um relato da minha vida pessoal, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, é 2h07 da manhã. Bom dia dentro do possível. Esses caras, eles ficam falando, eu ligo pro Vasco, quem é Vasco? Eu tô nem aí pra Vasco. Mas eles têm um ódio tal do Vasco. Um parceiro meu, flamenguista, parceiro de infância, mandou isso aqui pra mim. Vídeo do Pedrinho, né, falando que, 2 rodadas a gente vai estar na Libertadores. Cara, é muito difícil, porque assim, eu gosto tanto de zoar, de brincar, e meu time não me permite, cara. Teve essa sequência positiva aí, eu tava insuportável. Eu sei que tem muito vascaíno que chega e fica jogando isso na cara, tá vendo aí, otário? Não consigo entender alguns vascaínos, né? Não aproveitar ali o momento, até com os rivais, né? E eu sou bom nisso, cara. Eu gosto de brincar, eu gosto de zoar, eu sou bom nisso. Tem até vascaíno aqui que um dia falou que eu sou insuportável quando o Vasco ganha, então tu imagina, né? O que eu perturbo. Só que família é uma coisa assim que eu não consigo entender o motivo disso, cara. Por que a gente tem que passar por isso? Não vou nem falar que eu acho, tá? Eu tenho certeza que o Vasco vive o pior momento na temporada. Só que se você parar pra pensar naquela sequência ali de Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, o nosso discurso, ou o discurso de um modo geral, era o seguinte: poxa, se o Vasco não pontuar nessa sequência, tinha muita gente achando que o Vasco não ia pontuar nessa sequência. Tem que demitir o Fernando Diniz. E o Vasco passou bem, né, por aquela sequência, 7 pontos em 12, e depois conseguiu emplacar uma sequência positiva de 12 jogos, apenas uma derrota, 4 vitórias consecutivas. E aí o Vasco entra nessa fase. E assim, a minha loucura, o meu momento 22 aqui é exatamente esse. Porque no Vasco não existe o meio termo. Porque não poderia muito bem, poxa, ganhou do São Paulo, ganhou do Juventude, beleza, fora de casa, uma merda, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Bahia. Poxa, não é o ideal, mas tá dentro de uma normalidade, um meio termo. Não, é isso aí. 5 derrotas consecutivas, depois de 4 vitórias, 12 jogos, apenas uma derrota. Pô, isso não é normal. Não adianta falar comigo que não é normal. Tem alguma coisa sobrenatural nisso tudo aí. Não é possível, cara. Não é possível. Família, desculpa esse desabafo aqui, tá? Mas vamos lá. Já dei bom dia, né? Dentro do possível. Separei aqui uma galera pra gente trocar uma ideia rápida, né? Falar um pouco dos jogos de hoje. Principalmente Internacional contra Santos. Até trazendo aqui o Sormani, né? Tá feliz, né, com o resultado do Vasco, porque de fato coloca o Vasco na briga, e eu entendo que hoje, né, a gente tem que secar o Santos, né, para permanecer ali com 37, mas até nisso eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o próximo jogo do Santos. Meu Deus do céu. E aí eu quero trazer aqui o Fernando Diniz. Eu acho que o Lineker fez uma pergunta muito boa. Inclusive o Fernando Diniz elogiou, né, a pergunta dele, porque ele tocou em pontos, né, dessa proximidade, da admiração que o Pedrinho tem pelo Fernando Diniz, e se, né, vai demitir ele em algum momento. Falou também sobre essas notícias que saíram essa semana, que ele perdeu o vestiário, que o elenco tá rachado, entre outras coisas. Né? Fala também da preocupação em relação ao rebaixamento. Quero trazer aqui o Léo Jardim, que também falou ali após o jogo, e o De Aranha falando sobre o David, tá? Família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E assim, família, eu sei que o momento tá terrível, mas fecha com a Golcase, que ajuda demais aqui o nosso trabalho. E também tem aqui a parceria com o Mercado Livre e também a Shopee. Fechou? Deixa eu passar aqui os cortes e depois a gente volta para trocar uma ideia. Olha só. 22 minutos. É expulso, Pereira. O cara que entra no lugar do outro e deixa o time, já estava numa situação difícil, com 11, para segurar um empate que era bom negócio. E aí a Malandro ficou com 10. Aí o que o Fernando Diniz faz? Tira um jogador de meio do campo que tinha que tirar para botar mais um zagueiro. Fica com 3 zagueiros. E toma um gol através de um escanteio de um cara que é menor do que eu, meu tamanho,
Então, tudo bem, que não é tudo culpa do Fernando Diniz, é culpa também de um lance que o Bahia já deveria ter feito gol há muito tempo. Pra cá é muito mentiroso, menino. Eu vou ficar com o David, que teve uma atuação e uma atitude. Não é jogador para Vasco, não. Aliás, é jogador para Vasco, porque ultimamente qualquer jogador serve para o Vasco. É o David que vai vir de rebater do Aranha, mas eu não vou passar o cerol nele, não. Eu prefiro coisas melhores, Benito. Cara, boa noite. Derrota muito doída pra gente. A gente veio pro jogo hoje sabendo da dificuldade, mas a gente veio com o objetivo de vencer, com um plano de jogo para poder vencer o Bahia aqui. Infelizmente as coisas não aconteceram da forma como a gente esperava. Acho que nesse momento a gente não tem muito o que falar, é continuar trabalhando. A gente tem trabalhado muito para poder mudar essa situação, para poder sair dessa situação. Então agora é aceitar as críticas, saber escutar as críticas, porque a gente sabe que a gente está num momento ruim, num momento difícil, mas que a gente tem condições de poder mudar essa situação. A gente ainda tem 3 jogos pela frente. Então é continuar acreditando no trabalho, continuar trabalhando para poder mudar essa situação, esse cenário o mais rápido possível. E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda, faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é talvez um dos erros principais do time. É meio que quando o campeonato se apresentou pra gente, a gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar a coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou. E a torcida incentivando e apoiando. E aí, ou se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos, ou vai para cima ou vai para baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo, o lugar da tabela a gente não ia ficar. A gente vai ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar e o rebaixamento, lógico que é uma questão. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato, precisamos ganhar jogo. E a torcida está certa de fazer conta e a gente tem que ganhar jogo. E agora chegou na sua pasta Campo e Bola. Várias especulações acontecendo durante essa semana. O Diniz perdeu o vestiário, o elenco está rachado, os jogadores não estão se comprometendo com o brasileiro por causa da Copa do Brasil, enfim, várias especulações. O que eu vou pedir aqui para você, por gentileza e com todo respeito? Se você pode ser o mais sincero e o mais esclarecedor possível, ao contrário do Vasco, para o seu torcedor. O que realmente está acontecendo? O que você pode falar? Eu sei que existe um limite para isso, claro, mas até onde você pode falar, eu peço para você esclarecer para o torcedor. E se você trazer esse problema para você, como você é um grande líder, você traz para você vários problemas que vêm acontecendo durante sua passagem no Vasco. Você acha que a sua relação com o Pedrinho que já falou, externou vários momentos, que é muito seu fã, que gosta muito de você, se isso te coloca numa zona de conforto diante desse cenário que em qualquer time grande seria pautado uma demissão? Obrigado. Não tem conforto no Vasco com 5 derrotas, Lineker. E o Pedrinho gosta muito de mim, mas se o dia que ele tivesse que me demitir, ele teria que me demitir. Mas eu não acho que é essa a questão. Você sabe que o time tinha uma projeção, que o time conseguiu feitos importantes nesse período que eu estou aqui. A gente teve momentos brilhantes, assim, meio que de subir e descer, a vitória do Santos, a classificação do Botafogo, essa série de 12 jogos praticamente com uma derrota no meio e jogando de uma maneira tal que a gente deu muita esperança para o torcedor e o torcedor tem esperança também, nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. E não tem muito sentido, e não é por conta de mim, não é por causa do Pedrinho, você especular assim, demissão, porque foi assim, é praticamente 14 dias para cá que aconteceram esses 5 jogos. Então você não pode, isso é um mal do futebol brasileiro. Então uma coisa que era fantástica em 14 dias, que tipo de administração seria essa? Que alguns clubes fazem isso e erram muito, né? Você tem que demitir, se o cara não confia, se o cara acha que não vai prosseguir, se acha que é ruim. Se você vê as coisas importantes que o Vasco tem o Ryan, o crescimento do Ryan, de um monte de jogador do Barros, de muita gente, o Paulo Henrique foi para a seleção, os colombianos chegaram aqui, estavam fora da seleção, voltaram para a seleção, o Puma continua sendo convocado, então tem um monte de coisa boa nesse período. Nós tivemos 14, 15 dias de futebol assim mesmo. Se você não aproveita, a gente tinha que ter aproveitado melhor o momento que assim se apresentou pra gente. Hoje não faltou vontade, não faltou ânimo, mas não faltou concentração também. Mas contra o Juventude faltou contra o São Paulo, faltou contra o Botafogo. Então agora o time vai reaprendendo. Quando eu falei uma vez numa entrevista aqui que o time o Vasco aprendendo a ser grande, não é o Vasco instituição. O Vasco é gigantíssimo, um dos maiores times do mundo. Vou comparar o Vasco com o Manchester United. Que lá em 2000 fizeram semifinal de campeonato mundial, e o Manchester United, esse período pra cá, passa por um período parecido com o Vasco. E eu falei um recorte histórico aí dos 25 anos pra cá. Mas nem era disso que eu estava falando desse Vasco, que eu sou o time que eu dirijo, eu me incluindo, e os jogadores, esses jogadores que precisam aprender a ser grande do tamanho do Vasco. A gente não pode colocar a torcida e alimentar a torcida de esperança, uma torcida tão sofrida, a gente vai, agora não vai. Agora vai, agora não vai.
A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser mais contundente. E isso é para ser grande. Do jeito que a torcida é. A torcida é imensa. O Vasco vai ser gigante sempre. É um dos maiores times do mundo. Do mundo. Só que o time tem que aprender a ser grande. Então, esse time precisa aprender a ser grande. Em relação às outras coisas de vestiário, isso é bobagem. Você sabe que é bobagem. Sabe da minha relação? Como é que ia ter um vestiário? Quem que ia rachar o vestiário? O Léo Jardim? O Ryan? O Veguete? O Felipe Coutinho? Todo mundo melhorou. O Felipe Coutinho, outra coisa, o Felipe Coutinho não jogava partidas sequenciais. Acho que ele já é agora, nessa temporada, provavelmente é a temporada da carreira dele que ele fez mais partidas consecutivas, treinamentos consecutivos. Então tem um monte de coisa boa nisso. O que tem de muito ruim, esse recorte de 5 jogos, ele é muito pesado, muito ruim. E é uma tristeza muito grande. Eu quero vir aqui comemorar a vitória, falar vitória Vascão, assim que for possível. Então assim, eu agradeço a tua pergunta, foi até bom, a pergunta foi muito boa, para eu poder esclarecer as coisas. Tá aí. Família, deixa eu aproveitar primeiro o gancho do De Aranha, falando sobre o David, porque eu concordo, tá? Eu tava vendo o lance de novo, e de novo, e de novo, repeti mais uma vez, porque, cara, eu não tô acreditando que ele fez isso. Eu não consigo acreditar, sinceramente, cara. Se você vê o lance de novo, e de novo, como eu fiz, você vai ficar com mais raiva ainda. É inacreditável o que o David fez. Porque a probabilidade dele pegar aquela bola era quase zero, da maneira que ele entrou ali. Então, assim, o que ele tava na cabeça dele, mano? É a parada que a gente fala de QI de futebol, mano, sabe? E eu concordo com o Dé. Esse nível, esse tipo de jogador, ele não pode jogar no Vasco. Não pode jogar no Vasco. O David é um dos jogadores, assim como eu falo aqui do Moura, assim como eu falo do Piton, que já deu. Porque isso aí não existe. Esse lance, se você analisar de novo, vê que o cara já tira a bola e ele vem assim, cara. Mano, como é que o cara me entra daquele jeito ali? Ele vem com o pé assim pra quê? Porque ele não vem com o pé esquerdo, né? Normal, pra tentar interceptar a bola. Aquele pé ali é loucura. Se você... Mano, nem assiste pra tu não ficar com raiva. Nem assiste pra tu ficar com raiva. Que é uma loucura assim que... Meu Deus do céu, cara... É que o cara tem uma capacidade de jogar um jogo fora, assim, já seria muito difícil, tava bravo, só tava dando Bahia, time matando, a bola queimando no nosso pé, puxando um contra-ataque, mas sabe, de repente segurava, né, um empate. O cara, pô, depois de 3 minutos, saiu gol do Bahia. Pô, loucura demais, loucura demais. E assim, família, vou até voltar a falar do David, mas visando, né, o jogo contra o Internacional, falar um pouco aqui, porque o Vasco, né, ele tá fora, claro, e também o Tietchan. Mas assim, eu pego essa fala aí do Léo Jardim, cara, parece até uma coisa, né? Eu já ouvi o Léo Jardim com esse tipo de discurso, 23, 24 e mais um ano. É loucura demais. Todo ano tem esse discurso aí do Léo Jardim. Tu pode pegar. A gente tá trabalhando para dar a volta por cima, tem que aceitar as críticas. Todo ano tem isso. E até acredito, cara, que principalmente ele, que tá pegando muito, eu não achei que o gol foi falha dele não, foi falha do Robert Renan, na minha opinião, vi aqui também de novo, o gesto corporal do Robert Renan foi de deixar a bola passar, se ele tivesse, né, posicionado, na moral, aquela bola ali ele ia cortar facilmente, mas ele tá mal posicionado, basicamente deixa a bola passar, não sei se na ideia do Léo Jardim me socar, ou a bola sair, a bola não saiu, pulga, né, desse tamanhozinho, fez o gol da vitória do Bahia, mas o Léo Jardim tá pegando... demais, família. É assim, cara, eu tava até vendo um comentário de um amigo ontem, ele citou, aqui no canal, ele citou o Fluminense, né, e o Zubeldia. Olha aí, olha o Fluminense, mandou o Mano embora, não, o Renato, né, perdão, pensando no ano passado. Renato pediu demissão, e chegou o Zubeldia, só que eu falei com ele, cara, passando pra final, claro que vai aumentar 2 jogos, mas nesse momento o Vasco tem 5 jogos, 5 jogos. Não dá pra comparar com o que aconteceu com o Fluminense. Que, pô, quantos jogos aí o Zubeldia já teve? Quantos jogos? Só de jogos em casa que ele tem uma sequência positiva, uns 8 aí, pô. Sabe? O Vasco tem 5 jogos. Mandar um treinador embora agora e contratar um outro treinador, cara, é loucura. Pode dar certo, como pode dar muito errado, sabe? É jogar pro alto. Então, assim, eu acho que a permanência do Diniz, ela é a melhor saída, é o caminho. Porque, como eu disse, ele já deu a volta por cima, ele e esse grupo, nessa sequência que a gente comentou. E se chegar um novo treinador, foi aquilo que eu falei ontem no outro vídeo, família. O cara vai botar o Verratti, vai botar o Tietchan, vai botar os experientes, vai botar a galera ali que né, os líderes do elenco, vai voltar com isso tudo. E assim, o Diniz perdeu ontem, time muito mal, não chutou no gol, sem ideia de contra-atacar, a bola está queimando no pé, uma coisa assim que é o que eu falei no início do vídeo, cara. Não tem meio termo. Por que a bola está queimando no pé de vocês? Por que, gente? Cara, em 2023, Medel, Maicon, Payet, entre o Paulinho, o Verratti, pô, a bola, cara,
time era limitado, mas não queimava assim não, mano. E olha que era uma situação bem pior que essa. Em relação a rebaixamento, pô, infinitamente pior. E a bola queimando no pé da gente, cara. Sem um contra-ataque, errando passe bobo. Sem a menor ideia do que fazer com a bola. E isso para um time do Diniz é difícil, cara. É difícil, por isso que sim, claro que o Diniz tem responsabilidade. É evidente que tem. Fez escolhas absurdas, principalmente nessa questão de saúde. Mas, cara, ontem o campo tava assim uma coisa difícil. De errar meio metro, cara. Os caras estavam errando. Vou te dar 2 lances aqui rápido. Aquela arrancada que o Matheus França tentou arrancar. Tentou, né? Sairia uma boa jogada. O cara vem, dá o carrinho, rouba a bola dele como se fosse uma criança. Teve aquela também que ele vem, né? Uma loucura dele, vai chutar a bola de esquerda, porque não deu no mundo. Entre outros lances que o Vasco poderia ter criado alguma coisa, mas a bola tá queimando no pé. Por que, cara? Por que não pode ser? Aí, porra, como é que o torcedor vai acreditar, vai confiar na Copa do Brasil? Num jogo decisivo? Contra um time que tá com a moral lá em cima, que gosta de passar por esse tipo de competição. Saiu pro Lanús, mas tá até bem na Copa do Mundo, na própria Copa do Brasil, passou pelo Inter, passou pelo Bahia. Na Sul-Americana também passou por um confronto. Então os caras mandam bem nesse tipo de competição. E a gente, pô, cara, a bola tá queimando no nosso pé. Por quê, cara? Não pode, cara, não pode. Então assim, eu não sou a favor da demissão do Fernando Diniz, mas aí, claro, a gente tem que pensar no ano que vem. No ano que vem, dependendo do rendimento nesses últimos jogos, aí sim, aí já é uma outra parada. Agora, nesses 5 jogos, eu acho que é impossível, é muito difícil assim demitir o Diniz. Não acho que não seria o caminho correto, família vascaína. E aí, deixa eu passar aqui o corte do Sormani para vocês, para a gente falar um pouco, né, do jogo da decisão, que é o jogo contra o Internacional. É o jogo, é ser um mala sem alça, né? Mas isso é chato de falar, é clichê, né? Mas é o jogo mais importante do ano pro Vasco. É esse. Vasco e Internacional às 7h30, sexta-feira, no nosso Caldeirão. É o jogo mais importante do ano para o Vasco, família vascaína. Se liga só. Começou bom, né? Porque o São Paulo fez 2-1 no Juventude, segurou o time gaúcho na 19ª colocação com 33 pontos e a 4 do Santos. Mais do que isso, o Vasco voltou a perder. O Vasco voltou a perder. E com essa derrota do Vasco, que é a 5ª derrota seguida, a 6ª é nos últimos 10 jogos, são 6 vitórias e 4 derrotas do Vasco, o Vasco está com 42 pontos. O Vasco está na briga para não cair. Para não cair. Entendeu? Então começou bem. O Bahia vence 1-0 o Vasco, o São Paulo bate o Juventude por 2-1. Estava indo tudo muito bem. Tudo muito bem. Mas, de repente, o Vitória vai até o Recife e bate o Sport por 3-1. E pensar que, o quê? Até 3 semanas atrás, poxa, tava gargalhando do Sormani. Olha como é que é a vida. Mas assim, família, tá aí, né? O Vitória ganhou do Sport, 3-1, e o Cruzeiro ganhou do Corinthians, assim, com uma facilidade muito grande, né? O Cruzeiro tá voando baixo, realmente. Eu acho difícil o Corinthians passar do Cruzeiro aí na Copa do Brasil. Mas hoje tem Mirassol e Ceará, né? O Ceará aqui empatando, né? Ultrapassa o Vasco, tira o Vasco ali da última vaga da Sul-Americana. E tem esse jogo aqui que é muito importante, né? Assim, eu acho que o melhor cenário, é até uma vitória do Internacional, que é ultrapassar aqui o Vasco, né? Infelizmente. Também não imaginava isso, que o Internacional ia conseguir ultrapassar o Vasco, porque o Santos ficaria ali na zona de rebaixamento com 37 pontos, né? Hoje o Vitória saiu com 39 após essa vitória. Só que o que me preocupa, família, é o próximo jogo, né? O próximo jogo do Vasco, no caso, é o Internacional, jogo mais importante do ano, e o Santos, na sexta-feira também, às 9h30, pega o bônus, pega o Sport. Então, o Vasco não conseguindo um resultado positivo contra o Internacional e o Santos vai ganhar do Sport, Vasco jogaria contra o Mirassol na próxima rodada em casa com 42 pontos, o Inter ganhando do Santos já vai estar com 43 e o Inter vai encarar o Vasco, imagina, não estou pensando aqui no pior, ganhando do Vasco então, e o Santos, né, ganha do Sport, 40, na próxima rodada o Vasco pega o Mirassol e o Santos pega o Juventude fora. Olha a loucura. É que eu não vi aqui, o Vitória pega o Mirassol. Vitória pega o Mirassol. Em casa? Mirassol em casa, Vitória. Olha mesmo. Então assim, é uma decisão, cara. Uma decisão esse jogo aí contra o Internacional. E aí, família, só falando um pouco dessa partida, até destacando aqui, né, essa informação aqui do Pedrosa, que o Tietchan tomou o terceiro, tá fora, e o David, claro,
foi expulso, está fora também desse jogo. E por que eu quero falar um pouco sobre isso? Porque assim, não é marcação minha, não é que eu agora vou estar falando mal do cara, não é isso. Eu acho que ele precisa de um descanso, que é o Nuno. Ele precisa descansar. Porque, cara, eu tava assistindo o jogo ontem na casa do meu avô, lá com meus tios, e eu acho que assim, todo mundo tá vendo isso, cara, a bola passa do lado do Nuno, ele tá fazendo isso aqui, ó, pra correr. Uma coisa estranha, porque ele nunca foi tão rápido, ele nunca foi tão físico, mas ele tá muito pesado. É a perna, é o mental, é a perna que tá inchada de tanto jogar, teve férias, né? Então, assim, ele precisa ser poupado. Porque a maneira que ele tá indo pro campo não tá adiantando muita coisa não. Tá muito mal, muito mal, muito mal. Não somente ele, tá? Não somente ele, mas tá muito mal. E aí é aquilo. A montagem do elenco do Vasco, ela foi muito mal feita. Muito mal feita. Porque, por exemplo, o David, olha aí, tu pede o David como titular, olha a merda que ele faz. Tá bom, Thiagão, vamos lá, vamos poupar o Nuno. Vai botar quem? Vai botar quem? Tem um moleque agora aí que tu possa confiar, né? Fala muito desse Diego Minetti, mas eu acho que ele é centroavante. Verratti não dá, Matheus França não dá. Tu não tem nenhum outro jogador com mobilidade, mano, pra botar ali. Nenhum Garré, né, não joga. Que loucura, mano. Que loucura. Aí tu tem que ir com o cara se arrastando em campo, porque isso tá acontecendo. Jogou domingo, viajar, não sei como é que vai ser, chegar no Rio. Pô, o jogo é sexta, tá em cima. O cara tá muito desgastado, mano. O Nuno tá muito desgastado. Eu não tô nem falando dele assim, pegando no pé dele, falando que ele tem que ser barrado. Não, ele tem que ser poupado. Ele tem que ser preservado. Não está conseguindo entregar absolutamente nada. Mas aí tu fala, pô, vou botar um pontinha rápido aqui pelo lado esquerdo, o Andrés Gomes e o Ryan. Não tem, pô. Não tem. Vou botar o Jean Davi. Ai, que loucura, família. Que loucura, cara. Poxa. Fui.